participantes do Congresso da Rede CT. É um prazer estarmos aqui. Eu sou a professora Isabel Castanha Gil e sou a mediadora dessa mesa. Inicialmente, eu quero agradecer ao professor Nelson Rosso de Moraes e toda a sua equipe. É por meio dele, aqui da Unesp, presidente da Unesp Tupã, que nós estamos aqui realizando e, na verdade, fazendo a abertura, a primeira mesa desta semana, que promete ser tão produtiva e tão importante. Agradeço ao professor Nelson, agradeço a sua equipe, agradeço aqui os convidados, José Luiz, e agradeço todos os participantes que vocês estão abrilhantando a nossa tarde, abrilhantando o nosso evento. Então, nós temos aqui a nossa mesa, que é sobre sementes crioulas, soberania alimentar, uma experiência do Oeste Paulista e de Mato Grosso do Sul, tentando fazer uma rede de cooperação para que a gente possa fortalecer essa iniciativa tão importante. Eu vou apresentar aqui os convidados, os palestrantes. Cada um terá 15 minutos para a sua apresentação. Vocês vão ver que é muito interessante a fala de cada um deles. E depois a gente abre para as perguntas. Então, a professora Zefa será a primeira a fazer a sua apresentação. É a nossa convidada mais distante, né? Então, vou falar aqui um pouquinho. A professora Zefa Valdivina Pereira possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado em Ecologia da Restauração pela Embrapa Cerrado. Atualmente é professora associada nível 2 da Universidade Federal da Grande Dourados, a tão conhecida UFGD. Tem experiência na área de botânica, com ênfase em taxonomia de faneróganos, atuando principalmente nos seguintes temas: rubiáceas, cerrado, biologia reprodutiva, sustentabilidade, florística e recuperação de áreas degradadas. À medida que cada um for fazendo a sua apresentação, eu falo uma pequena parte de tão ricos currículos que os nossos convidados apresentam. Professora Zefa, a palavra é sua. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, boa tarde a todos e a todas. Isabel, muito obrigada aí por me convidar para fazer parte, né, desse evento aí tão especial. Quero saudar os integrantes aí da mesa, o Christian, né, o Leandro. Prazer estar aqui com vocês. E espero poder contribuir um pouquinho aí né, nessa discussão das sementes crioula, de estarmos transformando isso numa rede, né, uma rede aí, interestadual de semente. E eu trouxe um pouquinho para vocês aí a experiência, vou colocar aqui minha apresentação, não sei se já aparece aí para vocês. Falar um pouquinho aí da experiência das sementes crioula, nas comunidades indígenas aqui da região, principalmente na aldeia aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Não sei se está aparecendo aí, Isabel, está aparecendo já a minha apresentação? Está, sim. Tá, muito obrigada. Então, vou contar um pouquinho essa experiência. Embora pareça ser tão normal, porque sementes crioula é inerente às comunidades indígenas, né? Aqui não é bem assim, né? A aldeia indígena de Dourados, ela tem um outro contexto, é uma reserva, assim, muito grande,
E aí ela apresenta aí elementos que diferenciem de outras áreas. Então, resgatar essas sementes aí, muitas vezes, é um processo aí que vai promover segurança alimentar e soberania para muitas dessas comunidades. Então, aqui é o município, né, de Dourados, aqui é a área urbana de Dourados, e as reservas indígenas são 2 reservas, né, chamadas, então, as 2 junto, de Aldeia Bororó e Jaguapiru, que são essa área que vocês estão vendo na parte superior aqui do mapa. Nessas áreas, essa reserva ela foi criada em 1917, e confinaram nesse espaço povos Guarani, Kaiowás e Terenas, povos até então que não se cruzavam, eles não se entendiam direito. Então, isso criou uma série de conflitos também internos por conta de diferentes 3 etnias habitando o mesmo espaço. E essa reserva hoje, ela tem mais de 18 mil pessoas, ou seja, dá quase muitos municípios aqui, não tem 18 mil habitantes. Então, é uma área assim, muito crítica. Esse confinamento levou à exploração dos recursos naturais. Então, basicamente, né, não tem mais, se vocês olharem, né, não tem áreas aí para praticar o estilo de vida Guarani Kaiowá. E, consequentemente, nós temos muitos problemas sociais na aldeia, problemas esses com álcool, com droga. É uma periferia, uma região periférica da cidade. Se vocês olharem, e aí eu tenho outra imagem aqui, né, um pouco mais olhando já na aldeia, essa estrada que entra aqui, né, aqui essa região aqui é o anel, né, viário, essa área aqui já está quase toda construída, e aqui, né, daqui para cá a gente já tem, então, a reserva indígena. Então, aqui nessa estrada, aqui está o anel, você já vê a reserva indígena, visto agora, né, nessa imagem do Google de agora, e aqui um pouquinho, né, dessa diferença, né? Então, aqui é a rodovia, a margem da rodovia. Então, eu tenho um contraste muito grande social dentro da própria aldeia, tem toda uma diferenciação social muito grande. Você tem pessoas com qualidade até melhor, são pessoas que trabalham fora, são professores, e outros que vivem da terra, que tentam viver dentro da aldeia, mas estão muito dependentes das políticas sociais. Então, as cestas básicas e outras políticas sociais que tem. Então, essa exploração, essa desigualdade, então você vê esse aglomerado de casa, né? Vocês começam a perceber aqui, não tem espaço para produzir, e os que têm, então, o regime de integração desses grupos são parentelas. Então, são os grupos parentais que vivem no entorno de uma casa comum, e aquele espaço é daquela parentela. Tá? Trabalhar, né, o cooperativismo, né, ou os grupos, né, não formalizar, não formal, mas formar esses grupos fora esses núcleos parentais é muito complexo aqui na aldeia. E aqueles que têm mais recurso também são exploradores, né, arrendam terra, né, então eu pus uma chamada aqui, né, de uma ação civil que ainda tem, então tem as pessoas que têm mais terra arrendam a terra para soja, e aí a gente tem outro impasse, né, se vocês olharem aqui, isso aqui é tudo área produtiva, né, do município. Então, e aí muitos dentro da própria aldeia arrendam suas terras, né, e aí, né, são aquelas pessoas que são detentoras de uma maior quantidade né, de renda aqui dentro do município. Vou ter que me acelerar aqui, senão vou gastar muito meu tempo só aqui. Né? Então, e esse esgotamento, né, dos recursos naturais leva, né, a todos esses problemas sociais e também ambientais que vocês frequentemente ouvem na mídia, aí, né, que a região aqui só sai quando tem esses problemas sérios aqui.
nas aldeias. Então, essa é a realidade. E aí falou assim, tem terra, tem que plantar, mas plantar, às vezes, num solo tão degradado que nem braquiária cresce, então vocês imaginam como é difícil. E aí são, né, como eu falei, tem 2 grupos, os que têm poder aquisitivo e os que não têm. E os que não têm, os que mais precisam, que não tem nada. E, às vezes, nem a cesta básica chega para essas comunidades, para essas famílias. Então, elas dependem, são pessoas extremamente vulneráveis, precisam, né, de uma estratégia que melhore as condições de vida dela para que tenha pelo menos segurança e soberania alimentar. Então, a gente não está falando nem de geração de renda, é comida, é ter comida. Então, a gente vê essa realidade, infelizmente, de muito desses povos aqui do lado, né, no município aqui, né, com mais de 200 mil habitantes, com alta qualidade de renda, um PIB, né, um IDH super alto, em contraste aí com essa realidade que vocês observam nessas imagens aqui, né? E aí, transformar essa realidade é o que a gente vem buscar, né? Então, a gente tem problema lá, além de tudo isso que eu falei, a gente tem problema com água, tem problema com luz, tem problema com lixo, não tem acesso a essas, ao saneamento básico, que seria uma obrigação, porque são terras federais, são terras que o município tem que fazer, é uma briga constante aqui. Então, mudar a vida dessas comunidades é urgente, precisa estabelecer estratégia que, né, façam produzir, que tenham alimento, que então aprendam a replantar, né? Então, os terenas, ele é uma relação com o plantio muito grande com a produção, mas os Guarani Kaiowá não eram, então eles têm muito que reaprender a trabalhar com a terra. E como eu falei, muitas dessas terras encontram extremamente degradada, que às vezes não nasce nada. E quando nasce e quando plantam, essa é a realidade. A água é do regadorzinho buscando lá embaixo. Vocês estão vendo essa área mesma lá embaixo que tem uma lagoa, que ela tem que pegar água para vir molhar essas plantinhas. Então veja a dificuldade. Mesmo assim, né, e daí produziu, vai fazer o quê? Então tem todo um problema aí de logística também, né, para vir para a comunidade, para escoar depois de produzir, depois deles terem segurança alimentar. Pensando em todo esse problema, então, surge, né, esse nosso trabalho com as sementes crioula nessa comunidade. Então, a gente já tem os bancos de semente aqui, na região de Juti, a gente tem outras aldeias onde as sementes crioulas são muito mais né, valorizada, inclusive produzida, mas aqui nessa região de Dourados, devido a essa proximidade com a área urbana, a gente tem os problemas que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, não só de terra, como também né, cultural, quanto ambiental, quanto social. Então, é muito sério o problema aqui nas aldeias. E aí, então, dentro dessa perspectiva, o banco de semente aqui na aldeia vem para tentar resgatar, né, essa cultura de produzir alimentos, de plantar sementes crioulas, sementes que eram dos ancestrais deles, mas que se perderam, né, esse conhecimento. Então, aqui mostrando, então, esse projeto a gente teve apoio do CNPq e conseguimos implantar uma casa de semente aqui final já de 2019, e infelizmente logo em seguida veio pandemia, mas a gente já tem desenvolvido há algum tempo o trabalho com eles, e esse projeto do CNPq veio maximizar com a casa de semente. Aí eles veio assim, né? Mas não era a cultura do Guarani Kaiowá ter um espaço para armazenar a semente, cada um tinha a sua semente em cima do fogão a lenha lá, com a fumaça, só que nem todos, mas nem lenha tem para queimar. Então, já começa a ter outros problemas, e aí mudar essa realidade, ter um espaço onde ele possa pegar a semente, né, pegar essa semente, plantar, devolver, então funciona como um banco, a moeda é a semente, ele vem, pega emprestado a semente. Então, a gente fez todo um trabalho com esses grupos de formação, de encontro, principalmente mulheres nesse grupo, e aonde eles pegam essa semente, plantam nas suas comunidades, nas suas áreas, mesmo que seja pequeno. Eu falo assim, o negócio é plantar. Toda uma parte de calcário, análise do solo, correção, foi elaborada, porque aquele solo às vezes está muito degradado, então nem isso desenvolvia.
E aqui foi, então, um dos auges aí, é a inauguração, né? Então, a reza é muito forte ainda para essas comunidades, então, toda a reza, ó, a relação com o milho branco, depois eu quero mostrar o milho branco, depois eu vou voltar aqui, tá? O milho branco é esse aqui, ó. Esse aqui é o milho saboró branco, tá? Esse milho saboró branco é muito valorizado nessa cultura, né? Eles têm uma relação muito forte ao milho tradicional deles, então devolver para eles, gente, ó, tá aqui, né? O milho saboró ainda existe, levar para eles, então isso teve um impacto bastante grande, né? Então, esse momento de receber essas sementes, assim, foi muito importante para eles receber, então, como eu falei, esse milho, né, o saboró, que é o milho cultural, que é o que eles fazem a xixa, que eles produzem alimento. Então, foi muito legal de ver essa relação com essas sementes. E aqui, em algum momento, então, esse banco, ele fica na escola, então, isso é um potencial de material pedagógico também, então aqui tem o professor, que é o diretor da escola, aqui o professor Cajetano, que nos dá um aporte muito grande, porque insere dentro da escola, né, essa transformação, ensinar a fazer roça, e aqui a gente vê, né, os alunos plantando. Nós incluímos também muitas hortaliças, porque a devolutiva é rápida, as hortaliças se produzem rápido, e a gente tem, de certa forma, a comida na mesa mais rápido também. Então, algumas desses momentos aqui, né, então as verduras já sendo produzidas, inclusive muitas dessas verduras já sendo no segundo momento, que é, inclusive, a geração de renda aqui. Então, aqui é uma vista por dentro desse banco de semente, então aqui a gente pode ver, né, a gente tem uma variedade aí de umas 100 e poucas sementes, incluindo hortaliças. Então, as primeiras hortaliças foram, né, convencionais, não vou dizer que não, mas eram sementes não híbridas, né, sementes aí que se propagam por semente, e hoje a gente já está tendo produção, inclusive, dessas sementes, e eles estão replantando essa semente. Então, a gente tem também trabalhado com essa área de hortaliça. Nós também tivemos um momento de formação, levamos esse grupo, que é composto, é misto, mas tem uma grande quantidade de mulher, não pode deixar, a reza é muito presente, então, no outro desses encontros tem, né, as bênçãos aí, como vocês podem evidenciar aqui, onde todos nós participamos, e a gente levou eles visitar outras experiências, a experiência da reforma agrária, né, do MST, outros assentamentos que não do MST, mas eles foram visitar e viram, né, a produção agroecológica, como era possível produzir num pequeno espaço, produzir alimento, ter alimento saudável, comer, né? Então, que não é da cultura, não, eles estão mudando. Eu acho que a gente tem que evoluir. Eles comem sim verdura, né? E aí funciona como qualquer um. Aquele que não gosta de verdura, né, não vai comer, não só porque é cultural, mas aqueles comem verdura sim, todo o grupo come e tem uma relação muito forte aí. E gostam bastante, então eles levam muita semente, muita muda, e quando encontraram, né, mudas de batata, foi nessa propriedade aqui tinha muda de batata, e eles levaram muita muda de batata para suas propriedades, então foi bem legal o momento. Aqui mostrando um pouquinho, então é possível a gente transformar, sim, aquele ambiente lá, né, paupérrios, sem nada, né, olha aí a produção. Então, falar que índio é vagabundo é fácil, aqui tem muito disso, eu não sei se chega aí para vocês isso, falar que índio não trabalha, que índio é vagabundo, não, às vezes eles estão tão descapitalizados, com a autoestima tão lá embaixo, dá um solo degradado, e vem uma semente transgênica ou híbrida ali, que precisa de alta quantidade de adubo, ou, né, precisa de máquinas, precisa de tanta coisa lá, que eles não conseguem. Mas se você fizer uma coisa mais local, vamos fazer pequenininho, gente, vamos plantar aqui na beira de casa, vamos plantar, né, de pouco, não precisa ser grandioso, começa a mudar, né? Então aqui a gente começa a perceber essas mudanças. E aqui o grupo de mulheres é muito interessante, isso aqui é uma área de retomada, então além daquela área de delimitação que eu mostrei para vocês, tem as áreas do entorno que têm retomada, que é uma disputa seríssima com
com os fazendeiros, com os sitiantes, né? E essa é uma área de retomada e essas mulheres. E aí a cobertura do solo foi algo incrível. Quando eu cheguei lá, estava pronto já a cobertura do solo. Então está tendo uma mudança. Eles precisavam era do incentivo da gente e mostrar para eles que é possível, que né, é possível produzir de forma saudável, sem veneno, ter alimento. Aqui já é uma colheita. E aí a gente está tentando organizar toda a cadeia, né? Inclusive a comercialização dessas hortaliças também, tá? E geração de renda. Aqui, alguns dos milhos, né, que essas comunidades, eu já vi que meu tempo estourou, eu vou ser bem rápida aqui, que essas comunidades têm, né, lá, né, já, então, os milho preto, aqui todos são saborosos, então, muito bons também, a asteca da palha roxa, aqui uma grande diversidade de feijões também, então olha só quanto feijões a gente tem, favas, eles gostam muito do feijão de corda, então é muito legal. As ramas, as batatas doces, os carás, então veja, né, a diversidade, né, a araruta aqui embaixo, então tudo isso a gente está incentivando, está resgatando e está mostrando alternativas, que é possível produzir sem veneno, é possível não usar o trator, ficar na dependência do trator toda vez, porque é sempre o mesmo discurso, então não precisa, a gente consegue produzir num espaço pequeno sem o trator. E aqui já o resultado, né, eles com uma feira agroecológica indígena, isso aqui não tem preço, é único aqui, né, no município, então é muito legal, e aqui o momento, eles orgulhosos entregando para o prefeito, né, esse ano, os produtos produzidos aqui na aldeia. Então, é possível transformar essa realidade, aquela realidade que vocês viram lá no início, em geração, em segurança, soberania alimentar e também geração de renda. Então, um pouquinho aí desse projeto. Eu sei que a minha fala tinha que ser rápida aqui, né? Então, eu deixo aqui o convite para vocês participarem aí. Nós temos em dezembro, né, o segundo Congresso Internacional de Sementes Crioula e Agrobiodiversidade, então fica aqui meu convite para vocês, acesse a programação, então esse grupo que está compondo a mesa aqui hoje também vão participar desse evento, e está uma programação bastante diversificada, e a gente vai falar mais, explorar mais sobre esses assuntos. Então, eu agradeço aí mais uma vez, Isabel, pelo convite, e me ponho aí à disposição para qualquer dúvida e qualquer explanação. Muito obrigada. Passei 2 minutos aqui. Não tem problema. Muito obrigada, professora. Muito obrigada mesmo pela atenção, pela explanação, pela maravilha de trabalho, né? Agora nós vamos passar para o professor Leandro. O professor Leandro Pereira é de Andradina, nosso vizinho aqui. Eu estou em Adamantina, o congresso é organizado por Tupã, e nós estamos aqui formando uma rede. O professor Leandro Barradas Pereira graduou-se em Engenharia Agronômica pela Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, tem mestrado e doutorado em Agronomia pela Faculdade de Andradina, é professor concursado do Centro Paula Souza, na IPEC de Andradina, e professor também da Faculdade de Andradina. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em ciência do solo, atuando principalmente nos seguintes temas: fertilidade do solo e adubação na agricultura orgânica. Professor Leandro, os próximos 15 minutos são seus, e muito obrigada pelo convite fazer parte dessa mesa. Boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço a Isabel pelo convite, é um prazer rever o Zé Luiz e a professora Zé. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com todos as nossas experiências com as sementes crioulas aqui no nosso território. Existiu uma política pública num passado recente que dividiu o Brasil em territórios onde que tinha baixo desenvolvimento socioeconômico. E essa política foi muito interessante, que dentro do estado de São Paulo, apesar de ser o estado mais rico do país, foi dividido em 4 regiões, né, de pobreza, onde que nós temos a primeira região, o Vale do Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo, seguida pelo Pontal do Paranapanema, e em terceira, a nossa micro-região de Andradina. Então, um pouquinho da história de Andradina.
aqui, né, conhecida como a terra do rei do gado, então, conhecida como a terra dos latifúndios. E a fazenda dele ia do rio Tietê até no rio Aguapeí, era uma extensão de terra gigantesca. E, felizmente, em 1980, na década, teve uma pressão muito grande para a reforma agrária. E aí houve movimentos sociais e muita mobilização de agricultores, de pessoas de todos os estados do Brasil, fazendo uma pressão pela reforma agrária. E, felizmente, Andradina ganhou o primeiro assentamento de reforma agrária do estado de São Paulo, um dos primeiros do Brasil, que foi a Fazenda Primavera. Só para vocês terem uma noção, a Fazenda Primavera é uma fazendinha de 10.000 hectares. Era uma coisinha pequena, né? Uma das fazendas que tinha aqui dentro do nosso município. E começou esse movimento, em 1980, pela reforma agrária. Essa primeira reforma agrária foi uma reforma agrária estadual, onde a instituição ITESP, que é o Instituto de Terra do Estado de São Paulo, teve grande importância. E daí, então, começou todo esse movimento e a Constituição dá esse direito, né, a esses movimentos sociais e pela luta pela terra, e felizmente começou a dividir essas fazendas por movimentos sociais. E hoje, né, falando um pouquinho desse território, para a gente chegar na semente crioula, nós temos mais de 50 assentamentos de reforma agrária na nossa microrregião, de 11 municípios. Nós estamos falando aí do montante de mais de 4.000 famílias assentadas, em assentamentos de reforma agrária estaduais, federais e também projetos de reassentamento de agricultores que foram atingidos pelas barragens. Aqui na nossa região, Rio Tietê e Paraná, né, nós temos um complexo Urubucungá aí de grandes matrizes energéticas via água. Então, surgiu, né, a nossa necessidade, a gente começou a observar que existia esse agricultor familiar tradicional, esse agricultor camponês, e que ele tinha essa semente crioula. Por quê? Eu sou professor na ETEC. E na ETEC nós temos um curso, o único do estado de São Paulo, e um dos poucos no Brasil, que é em metodologia de alternância. Eles ficam uma semana na escola e uma semana na propriedade. E em diálogo com esses alunos, nós vimos que os pais, os avós tinham muito dessa semente, porque nós atendemos quase 100% alunos de reforma agrária. Um ou outro que mora em fazenda, que vem estudar aqui, mas a maioria é de reforma agrária. E nós começamos a fazer esses diálogos, começamos a construir esse resgate e participar de feira, né? A primeira foi em Eldorado, no Vale do Ribeira, em 2014, a feira estadual de sementes crioulas. Depois a gente foi para Parginho e começou, há 10 anos atrás, nascer esse movimento aqui. O professor Lauro também, que é bem engajado na causa, e nós começamos a fazer esse resgate dentro desses assentamentos. E vimos que existia uma cultura muito grande dessa semente crioula, que é essa semente, né, que não passou por nenhum processo de melhoramento genético convencional, sem nenhuma engenharia genética, e que foi passado de geração para geração. Né? Nós temos semente aqui que era do avô, que passou para o pai do aluno e hoje está para o aluno. E é muito interessante a questão da adaptação local das sementes às nossas condições de solo e clima. Então, são sementes que passou pela geada, né, do século passado, agora esse ano teve geada de novo, e as sementes foram coevoluindo, né, com todo esse ambiente que nós temos. E nós começamos esse trabalho de formiguinha na nossa instituição, tanto na ETEC quanto na Fundação Educacional de Andradina, que era resgatar, multiplicar esse material, né, selecionar e conservar e partilhar. Isso foi dando muito certo e foi ganhando espaço, foi ganhando adeptos, e a gente chegou num momento que tinha semente, né, muitas variedades dessa comunidade tradicional, principalmente de reforma agrária. Nós tínhamos o conhecimento técnico, mas o projeto não ia. Aí nós conseguimos, com a parceria, fazer um pequeno espaço de conservação de semente numa fazenda conveniada do Estado, que é a APTA, Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio. E
deu certo, a gente começou a deixar a semente lá. Primeiro eu deixei na Unesp de Ilha Solteira, né? Conversei com que foi meu orientador do doutorado, ele deixou lá um espaço para a gente. Depois aqui, mas a gente sentia aquela vontade de ter a casa própria da nossa semente, como o nosso amigo Zé Luiz tem lá em Paulicéia. E eu falei, nossa, e o que falta? E aí muitos, né, desanimaram com a falta de políticas públicas federais, estaduais, municipais, e eu nunca desanimei. Eu falei, não, vamos para a luta. Em 2018, realizamos uma feira estadual aqui do estado de São Paulo, em Andradina. Nunca essa feira saiu do eixo Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, São Paulo, e veio no interior, no máximo, até Botucatu, que fica bem longe daqui. Nós conseguimos, sem recurso nenhum, federal, estadual e municipal. E nós vimos que nós tínhamos força. E essa força, né, vinha da agricultura familiar, vinha das instituições públicas, privadas e ONGs. Nós falamos, o que falta, então, para a gente evoluir? Para que essa semente, né, realmente viva essa soberania e essa autonomia alimentar? Para que essa semente consiga, né, uma luta justa contra todas essas empresas da Monsanto, da Syngenta, da Bayer, do Grupo Corteva, né? E nós falamos, puxa vida, vamos atrás de políticos, vamos eleger nossos políticos. E foi um caminho feliz. No ano passado, nós sentamos com um aluno, a nossa instituição, ela tem mais de 1.000 alunos, e nós tínhamos, dependendo da legenda, o potencial de eleger 2 ou 3 vereadores. E nós batalhamos, escrevemos um projeto de trabalho para um aluno do curso de agronomia, e conseguimos, e esse aluno é muito bem relacionado, ele é diretor no Sintraf, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, e nós vimos que ele tinha potencial. E esquecemos bandeira, né, ideologias, e fomos lutar por essa causa, que é a agricultura familiar. E, felizmente, esse nosso aluno foi eleito. E dentro desse projeto, tinha a proposta que eu ficaria responsável em escrever um projeto de lei sobre uma política municipal de incentivo à formação de bancos comunitários de sementes e mudas crioulas e conservação da agrobiodiversidade. Felizmente, eu consegui escrever, o tempo é meio limitado, né, para quem é professor, ainda mais em 2 instituições, é meio corrido, mas eu consegui escrever esse projeto de lei. Foi apresentado para os pares, né, que são as instituições públicas e privadas de interesse, e foi melhorado. Nós convidamos o Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, todas as instituições, cooperativas, associações, instituições de ensino, pesquisa, extensão, enfim, todos tiveram voz. E, felizmente, a Câmara dos Vereadores estava de férias em julho, né? Mas em agosto, na primeira semana, voltou, e os 15 vereadores viram o tamanho da importância e foi aprovado no Poder Legislativo por unanimidade. E aí nós fomos apresentar para o Poder Executivo, e o Poder Executivo sancionou a lei dia 6 de outubro agora de 2021. O que acontece agora com esse projeto de lei? Além da gente ter voz, além da gente ter toda essa experiência, nós vamos ter recurso. Né? Então, não preciso mais de ficar reclamando, ou a gente não precisa de ficar reclamando mais de políticas públicas que não tem federal, porque não tem, está horrível, né? A política pública federal aqui na nossa região, há 5 anos atrás, o nosso PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal, movimentava 27 milhões. E eu vi aluno sair da miséria devido a esse programa, por receber R$8.000 por ano do governo federal. Hoje, esse projeto, esse programa, não movimenta 1 milhão, né, de reais aqui na nossa microrregião. E o governo do estado também diminuiu muito as políticas públicas. Nós arregaçamos a manga e criamos essa política municipal. Falando um pouco dessa lei. Essa lei traz, né, depois eu posso compartilhar com vocês, peguei experiências de outros líderes da Paraíba, né, do pesquisador Irajá, da Embrapa, e
peguei leis de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina está mais evoluído no número de leis e nessa composição, né, dessas leis. E aí a gente pegou essas leis, estudou bastante, criou a nossa. Então, lá dentro desse projeto de lei, ela institui que o 2% do orçamento da Secretaria Municipal de Agricultura tem que ser para esse projeto de lei. Está sendo aprovado na Câmara essa semana 4 milhões de reais do orçamento municipal para a Secretaria da Agricultura. Ou seja, nós temos 80 mil para o ano que vem. Fazer feiras, financiar transporte de agricultores para eventos, tá, Zefa? A gente espera aí no evento de vocês em Dourados, o Juti, também em Pauliceia. Nós vamos ter recursos para começar a construir o banco, mas o banco, agora é época que os deputados estadual e federal, né, conquista voto. Então, pessoal, eles têm muito dinheiro. O federal tem 14 milhões, tá? Então, nós estamos com o vereador hoje lá em Brasília, e ele está lá com o projetinho pedindo dinheiro para tudo que é deputado. Eles têm dinheiro, têm recurso, e eles precisam do nosso voto. Então, nós temos essa promessa que o banco vai ser por emenda de deputado federal ou estadual. E esse recurso vai ser importante, né, para também fazer a operação que nem a Conab fazia. Existia um programa de aquisição de alimentos de sementes. Em 2015, pessoal, tinha 40 milhões de reais. E pouquíssimas associações, cooperativas ou organizações acessou esse dinheiro. E esse dinheiro retornou para a União. Então, nós temos aqui o CIENS, que é o consórcio intermunicipal do extremo noroeste paulista, que como que vai funcionar? O agricultor Zé Luiz quer produzir a semente, tem que ser aqui dentro do município de Andradina. Ele produz a semente e o CIENSP vai funcionar como uma operadora Conab. A prefeitura municipal, com esse recurso de 80 mil reais, dá um cheque para o CIENSP chama essa organização, essa ONG, ou a cooperativa, aqui os assentamentos têm muitas cooperativas, a associação falou, a gente quer comprar 10 mil reais de semente Azteca. Aqui os carros-chefe é Azteca, Aztecão, Aztequinha, Azteca Amarelo. Né? Vocês têm? Eu tenho. Aí o CIENSP vai lá na associação, dá o cheque de 10 mil e a associação vende essa semente que é permitida pela nossa legislação. Felizmente, né? A nossa legislação ainda permite que a gente realize feiras e que venda a semente crioula, pessoal. A gente tem que continuar defendendo essa lei, né, de sementes e mudas aí, de 2003. A de 97 só defendeu o cultivar patenteado, aí depois a de 2003 corrigiu tudo isso daí. Mas, então, nós temos essa esperança. E agora nós temos esperança com recurso. Então, fica mais fácil. E nós temos voz, porque nós elegemos um vereador. E isso ficou tudo mais fácil, ficou tudo mais gostoso de trabalhar. Então, essa lei ficou muito bem elaborada, eu vou compartilhar com a Isabel depois compartilha com vocês, e é um caminho de resultado, é um caminho de esperança, tá? Que pode transformar muito a vida dessas 4 mil famílias. Inclusive, tem um agricultor aqui que vai fazer o contato com você, Zé Luiz, que ele quer adquirir suas sementes aí, já para plantar esse ano, para fazer a venda para o ano que vem. Tá? Então, deu meus 15 minutos, é isso que eu queria compartilhar com vocês e fica à disposição de todos. Obrigado aí pela atenção. Obrigado, professor Leandro. Veja que maravilha a organização das bases, né? E se no momento o federal está tão ruim, tão negativo, a saída tem sido o local e o regional. E aí a importância da construção de redes, como mostra bem o professor Leandro, a importância da construção de redes. E tudo isso ensina muita coisa para a gente, né? Em especial que a humildade para reconhecer que ninguém é completo, né? Quanto nós precisamos das outras pessoas. E agora nós passamos para o guardião José Luiz. O José Luiz das Chagas, ele é agricultor assentado da Reforma Agrária, residindo no assentamento Regência, em Pauliceia.
no extremo oeste do estado de São Paulo. É guardião de sementes crioulas há cerca de 50 anos, com mais de 100 variedades de sementes em seu banco familiar. E, recentemente, o seu banco familiar foi elevado à categoria de Santuário das Sementes Crioulas, contando com bastante apoio das SEBs, da Igreja Católica, comunidades eclesiais de base. Ele foi líder das lutas de resistências que levaram à criação dos assentamentos Regência e Santo Antônio, e atualmente ele está envolvido com a identificação e a formalização dos guardiões de sementes crioulas dos municípios das micro-regiões de Dracena, Adamantina e Tupã. Então, estamos formando uma rede de cooperação e temos muitos apoiadores, temos instituições que nos apoiam e estamos aí na luta, respeitando toda a experiência e a bagagem do José Luiz. Contigo, José Luiz, os próximos 15 minutos. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Unesp de Tupã por esse momento, por essa oportunidade, e queria agradecer de estar aqui fazendo parte dessa mesa redonda e estar podendo passar um pouco, não sei se vai ser possível, porque 15 minutos é pouco, né? E eu gostaria, assim, de aproveitar ao máximo nesses 15 minutos e passar, assim, o principal para todos, né, do trabalho que a gente tem feito nessa região. Mas primeiro eu queria dizer que, como a professora Isabel falou, mais de 50 anos praticamente sendo guardião. E eu queria também, não podia esquecer de parabenizar a professora Zefa, né, que eu já tive algumas vezes, eu tenho parentes em Juti, lá tem um banco regional que já faz mais de 15 feiras, já fez mais de 15 feiras estaduais, nacionais, lá em Juti, já visitei várias vezes o banco de Juti, já fiz várias trocas de sementes, já levei minhas sementes para lá, já trouxe sementes de lá, enfim, foi uma coisa louca. Parabenizar a professora Zé por esse trabalho que ela vem fazendo nesses últimos anos lá na região de Dourados, né, onde qual eu pude participar. Cumprimentar também o professor Leandro, né, que é um parceirão aí nesses últimos 10 anos aí na questão das trocas de sementes, uma coisa muito bacana que tem acontecido com a gente. E a professora Isabel, que é nossa mediadora, mas ela também ela esteve junto com a gente nesses últimos 10 anos, né, ajudando nesse trabalho aqui na região aqui da Nova Alta Paulista, aqui na beira do Rio Paraná. Eu queria dizer para vocês que essa questão de sementes crioulas é uma coisa que está no meu sangue. Porque quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai colocava, não só eu, né, nós éramos 6 irmãos, né, me colocava para desbulhar milho, para plantar. A gente tinha que tirar a parte da frente do sabugo e a parte de trás, né, e deixar só aquela parte do meio para plantar, que era a questão da seleção da semente. Isso já faz 52 anos atrás, gente. É uma coisa assim que eu lembro como se fosse hoje, né, a gente sentava meus irmãos tudo em pé da peneira para poder desbulhar o milho para ele plantar. E gostaria de dizer também que meu pai, além da semente, era uma coisa assim que ele sempre falava para a gente, eu não esqueço, né, que era a questão da época do plantio, a época que tinha que fazer os plantios das coisas, né, a época das águas e a época da seca, que tipo de plantio que fazia, né, os cuidados que a gente tinha que ter com a lavoura, e a gente ajudava também, mesmo criança a gente já ajudava nesse trabalho, porque antigamente era assim, né, as crianças desde já nasciam já ia para a roça. Então, eu tive essa oportunidade de poder estar junto naquela época, né, e eu fui aprendendo no dia a dia fazer esse trabalho aí desde a minha infância, né, junto com os meus pais, vendo as pessoas, né, os vizinhos fazer, e praticamente naquela época todo mundo fazia igual. Então, naquela época a gente não falava que era semente crioula, porque naquela época as coisas eram todas naturais, né, o pessoal guardava as sementes de um ano para o outro, né, todo mundo fazia isso, fazia as trocas, né. Parece que naquela época não tinha tanta importância para o dinheiro, né, as pessoas plantavam muita comida, naquela época também não tinha nem supermercado, o pessoal fazia seu supermercado em casa, então eu tive a oportunidade de conhecer e de participar desse momento aí, onde a gente ia lá no saco, pegava o nosso alimento para poder a nossa mãe cozinhar para nós comer.
Então, eu não podia deixar de lembrar desses períodos aí que foi muito bom, inclusive eu faço isso até hoje, né? Tá certo que muitas coisas mudaram, né? As políticas, né? Esses governos, esses iluminados que vivem em Brasília, falando que tem que desenvolver o Brasil, trazendo... Eu não sou contra as tecnologias, mas tem muita coisa que destruiu o nosso país, destruiu as nossas famílias, destruiu as nossas culturas, né? E hoje, o que eu digo para vocês que a maioria dos agricultores da nossa região, eu acho que é um geral isso, não planta mais comida, igual plantava antigamente. Hoje já tem o supermercado, basta ele ter uma conta no Banco do Brasil, com dinheiro que ele vai lá no supermercado e compra toda aquela comida que está lá, sem saber que aquela comida que está lá, aquela comida convencional que vem, que é embalada, que é produzida na indústria, tem muitos químicos, né? Então, eu acho que eu queria lembrar desse momento aí, que eu estou muito triste com isso que vem acontecendo, tá? Queria dizer para vocês também que há mais ou menos uns 15 anos eu acabei passando a virar guardião de verdade. Que nem a professora Isabel falou, só na minha propriedade eu cultivo em torno de 150 variedades de espécies de sementes crioulas. Até animais também, gente, parece que não, mas o animal também é um crioulo lá do sítio que a gente tinha antigamente, né? Porque hoje fizeram tanta transformação nos animais também, que animal hoje, nossa, ele engorda, eu ouvi falar que o frango está engordando com 28 dias, né? O boi, 1 ano e meio já está bom para matar. Então, quer dizer, o que é isso? Né? Que tipo de alimentação que nós estamos ingerindo hoje, que nós estamos comendo hoje, que o povo está comendo hoje? Quando fala assim, ó, 70% de tudo que vai na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Aí eu faço uma pergunta, quero chamar a atenção. Que tipo de alimento é esse? Esse alimento é orgânico? Tá? E eu queria chamar essa atenção nesse debate, porque eu acho que é muito interessante isso, que tipo de alimento que a gente está comendo hoje, tá? Esse alimento que a gente busca no supermercado. Então, essa experiência minha, gente, olha, eu vou falar para vocês, viu? Eu fico com a semente crioula, porque eu tenho uma experiência aqui, que esses iluminados implantaram no nosso país, que era para desenvolver o campo, inventaram grandes tratores, modificaram as sementes, que hoje tem a semente transgênica. Então, essas sementes convencionais, esse trabalho dessa modernização de hoje, fez da cabeça do agricultor virar um X. Ó, para você produzir tanto, você tem que plantar a semente X, você tem que usar o maquinário X, você tem que plantar tantos alqueires X, você tem que passar o adubo X, você tem que passar o agrotóxico X, e se de acordo com as bolsas de valores, o seu produto vai ser X, e você vai ganhar X no final da sua safra. Então, hoje, praticamente, a cabeça do agricultor está desse jeito. Ficou numa situação de muita dependência. Eu não concordo com isso, companheirada. Eu não concordo, eu não admito isso. A gente ficou tão dependente que a grande maioria, só para vocês terem uma ideia, semente crioula no Brasil é uma coisa assim muito insignificante frente ao modelo que está aí, a semente convencional que está aí, principalmente a semente transgênica, né, que hoje domina todo o mercado, né, inclusive ela vai nos embalados lá para o supermercado para as pessoas comerem, tá? Então, um lembrete que eu queria deixar aí também dessa questão das sementes convencionais, e as sementes crioula é um desafio para nós, porque ainda está se produzindo muito pouco. Esse ano, o nosso grupo, nós temos um grupo aqui que nós começamos há mais ou menos 6 anos, aqui na região de Paulicéia, e ele está se expandindo aí para em torno aí de mais ou menos 25 municípios da nossa região, a qual a professora Isabel já tem mencionado, onde a gente pretende fazer um trabalho de expansão, porque Paulicéia, já mais ou menos 6 anos a gente trabalha, nós temos um banco de semente, nós temos o santuário que fica lá no sítio, né, que eu moro, e esse ano, a gente já conseguiu fazer trocas, vendas de aproximadamente 600 quilos de semente. Parece pouco, gente, mas eu acho que é uma coisa muito grande. Inclusive, eu queria falar para a professora Zefa que um dos nossos parceiros que procurou nós para fazer essa experiência de adquirir sementes com nós foi o CIMI, Conselho Indigenista Missionário de São Paulo, para que essas sementes aqui de Paulicéia fossem distribuídas nas aldeias do estado de São Paulo. Olha para ver que situação que deixou, não foi só na sua fala, mas eu quero falar também que esse modelo perverso de desenvolvimento que eles falam que é desenvolvimento, entrou dentro das aldeias daqui do estado de São Paulo também, fazendo a destruição das culturas dos povos
mais originários do nosso planeta, né, que são os índios, né? Então, acho que isso é uma coisa, assim, que não dá para a gente aceitar. Eu fico revoltado com isso. E aí, não adianta ficar só revoltado, a gente tem que apresentar alternativas. E essas alternativas que nós estamos apresentando aqui em Pauliceia, está dando resultado. Por que está dando resultado? Porque nós começamos com um trabalho pequeno, hoje nós somos mais ou menos 100 pessoas, mais ou menos, aqui na nossa região, onde a gente troca semente. Tem famílias que já estão produzindo seu próprio alimento no seu quintal, né, de sementes crioulas, sem uso de agrotóxicos, sem uso de químicos, tudo orgânico. Então, isso já é um trabalho que a gente vem fazendo nesses últimos 6 anos, tá? Tivemos uma experiência também belíssima, que foi a entrega e a venda de cestas agroecológicas. A gente chegou a vender mais de 40 cestas semanais de produtos agroecológicos aqui na nossa região, entre Dracena, Pauliceia, Tupi Paulista, Panorama, né? E só não foi mais expandido porque essa maldita pandemia do coronavírus acabou pegando a gente de desprevenido, né? E nós tivemos que ficar de quarentena nesses últimos 2 anos, né? Mas agora, graças a Deus, a ciência provou e está aí a maioria das pessoas sendo imunizadas, né, através das vacinas, e a gente se cuidando. Parece que está passando essa tempestade aí, mas eu acho assim, a gente não pode descuidar. Nós temos que continuar atentos aí, porque ela pode voltar, pode pegar a gente de surpresa. Então, a gente tem que ficar sempre prevenido. Mas nós também não podemos deixar a desejar também essa questão do nosso trabalho do dia a dia. Porque eu acho assim, ó, a demanda é muito grande, o desafio nosso é muito grande. Por quê? Como eu falei, a grande maioria dos agricultores estão produzindo o convencional através das sementes transgênicas, e eu acho que o nosso desafio é levar esse trabalho, né, ampliar esse trabalho nosso na questão dessa rede a qual vocês falaram aí, professor Leandro, professor Isabel, para a gente estar somando forças e aumentar nosso potencial, porque eu acredito que nós temos força para isso, e reverter essa situação da alimentação, da soberania alimentar. Mas ter uma soberania alimentar de verdade, não só para ter alimento na nossa mesa, mas para ter alimento de qualidade, sem uso de agrotóxicos, né, um produto orgânico. E a nossa pretensão aqui na nossa região, desses 25 municípios, mais ou menos, que a gente está catalogando os guardiões, é de fazer um trabalho de resgate da nossa cultura, de fazer com que a gente volte a produzir alimentos e alimentos mais saudáveis através das sementes crioulas. Então, é isso que é o nosso objetivo, é esse o nosso desafio, e a gente tem tudo para ganhar com isso, tá? Então, é o que eu posso oferecer nesses poucos minutos que me deram para falar, né? Quero mais uma vez agradecer esse convite de poder estar aqui expondo o meu pensamento, expondo o pensamento do nosso grupo, porque eu não estou falando sozinho. Aqui na nossa região tem dezenas e dezenas de pessoas acompanhando, inclusive a gente trabalha junto, a gente faz um trabalho transparente, fazemos reuniões, fazemos feiras de sementes, inclusive o professor Leandro, a mais recente, foi lá com o professor Leandro, lá em Andradina, no último dia 30 passado, e é isso, gente, nós estamos, assim, numa rede mesmo, e nossa tendência é crescer, e fazer o nosso trabalho para que, daqui a pouco, a gente consiga não fazer só 40 cestas por semana, mas, enfim, fazer o tanto que for necessário para tirar realmente a fome da mesa das pessoas, porque hoje as pessoas não estão com fome por falta de alimento, porque tem alimento, às vezes tem alimento, tá certo que falta muito alimento, tem muita gente que está passando fome, e nós precisamos resolver isso, precisa de políticas públicas, nós precisamos de políticas públicas, não é só para todos, políticas públicas que atendem toda a nossa sociedade, para que nós façamos uma junção entre nós que produz na roça, para quem come lá na cidade, para quem mora lá na cidade, porque quem mora na cidade não tem espaço para produzir, então tem que ter políticas públicas que beneficiem a nós, para fazer com que nós produza produtos mais saudáveis, inclusive das sementes crioulas, que tem que ser subsidiado. Os governos, tanto municipal, estadual e federal, têm que subsidiar a nossa produção de alimento, porque nós já provamos que o nosso alimento não faz mal para a saúde, faz bem para a nossa saúde,
E nós precisamos dessas políticas públicas subsidiadas. E nós precisamos lutar por isso, nós precisamos unir forças para isso. O professor Leandro já falou, lá em Andradina já fizeram a lei. Nós temos que esparramar essas leis por aí afora. E nós vai ter que ir se aperfeiçoando para que essa produção de alimentos, ela chegue na mesa de todas as pessoas, que tanto para o agricultor, para que ele mora lá na sua propriedade, tenha sua soberania alimentar, mas para quem mora lá na cidade também, tem a sua soberania alimentar lá na cidade também. Companheirada, eu acho que eu não concluí o meu tempo, mas eu queria ficar, assim, à disposição de vocês, tá? E eu esqueci de falar uma palavrinha, mas eu vou aproveitar esse tempinho e vou falar. Gente, eu queria citar, assim, uma diferença entre a semente crioula e a semente convencional, principalmente a transgênica. Ó, só para vocês terem uma ideia. Vocês já experimentaram pôr uma bala com papel e tudo na boca? Vocês já sentiram o gosto de uma bala com papel e tudo na boca? É a mesma coisa da semente transgênica que o povo está plantando aí, porque eu tenho noção, quando eu compro uma semente transgênica, às vezes eu sou obrigado a comprar por causa dessa questão do clima, né, a gente não produz a quantidade certa para tratar dos bichos, a gente vai lá na casa, na veterinária, porque agora nós somos sócios da veterinária também, né, aí a gente compra a semente transgênica e joga lá, galinha não quer comer, porco não quer comer e cavalo não quer comer. Agora, quando nós jogamos a nossa semente crioula lá no chiqueiro, no terreiro, eles disputam a alimentação, inclusive nós, né? Quando a gente compra uma espiga de milho na feira que não é de semente crioula, ela não tem sabor, ela não tem gosto. E a semente crioula tem sabor e tem gosto. Por isso eu fiz essa comparação da bala com papel, porque é como se fosse isso que nós estivéssemos chupando um alimento, comendo um alimento que não tem sabor e não tem gosto. Muito obrigado aí pela participação, agradecer mais uma vez o convite, fico à disposição aí de poder estar participando e contribuindo nesse processo de debate sobre essa riqueza, sobre esse tesouro que é as sementes crioulas. Muito obrigado. Obrigada, José Luiz. Nossos palestrantes já apresentaram, fizeram as suas sínteses, e agora a gente abre para perguntas. Nós temos aí os comentários, né? Tem a equipe aí que está acompanhando o YouTube. Então, vamos ver aí os comentários e vamos ver as perguntas, né? A Valesca diz, conte comigo, quero muito integrar o grupo. A Marcilei, muito bacana, excelente fala. O Antônio Carlos, isso mesmo, José Luiz. A Maria Carolina Las Casas faz uma carinha muito boa. Maxa e o Itapirapé, muito bem. O Antônio Carlos, até o peixe não come na ceva o milho transgênico, até o peixe nega, né? A Valesca Reale de Oliveira, eu gostaria que o grupo pudesse dar maiores detalhes como participar desse grupo. Valesca, você é de onde? Cadê a Valesca aqui? O Tiago, a Thaís Regina, parabéns aos palestrantes. A Valesca, José Luiz, se você pudesse colocar alguma coisa, né? Aqui, como é que nós estamos nos organizando? A Valesca disse que gostaria, como é que pode participar? Eu pedi, ela é de Tupã, olha só, a Valesca é de Tupã. José Luiz, como é que as pessoas que estão aqui dos nossos municípios poderiam participar desse movimento que a gente está fazendo por aqui, no sentido de que nós queremos conhecer os guardiões, onde eles estão, o que eles fazem, fazer uma catalogação, promover mais feiras de trocas. Como é que as pessoas poderiam participar, José Luiz? E acho que também o Leandro, porque Andradina é perto, né? Boa tarde, Valesca, né? Valesca? Sim. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Olha, Valesca, é o seguinte, nós temos um grupo de trabalho que nós estamos fazendo um trabalho de organização, de visitas, de catalogação na região, e aí você pergunta como que você poderia participar, não só você, mas as outras pessoas poderiam participar. Ó, nós estamos promovendo, não tem assim uma data certa, nós estamos promovendo o encontro dos guardiões
aqui da região da Nova Alta Paulista, que vai aí da região de Tupã até Panorama. Esse encontro, ele deve acontecer, nós estamos planejando para acontecer na cidade de Tupi Paulista, para o mês de março. Então, aí, é o convite que a gente já deixa para vocês, como vocês começam a participar, nós vamos fazer esse encontro e a gente gostaria que todas as pessoas interessadas viessem nesse encontro, porque a partir daí é que a gente vai, na verdade, fortalecer o nosso trabalho na região. Porque nós temos um grupo de trabalho que está praticamente, é um grupo que está trabalhando, está fazendo visitas, está sentando, está discutindo qual é a melhor forma de nós organizar os guardiões, de nós fazer nossos planejamentos de produção na região e das nossas feiras, né? Com certeza nós vamos fazer uma feira entre os meses aí de agosto e setembro, que antecede o plantio do próximo período, né? Então, você pode participar dessa maneira. Nós estamos aí marcando um encontro. Você vai ficar sabendo, mantém contato com a gente. No mês de março, a gente vai estar fazendo um grande encontro regional para estar discutindo esses temas e fazendo esse debate. Então, não só você, mas outras pessoas podem estar participando junto com a gente desta maneira, tá bom? Porque nós ainda não tem uma organização formalizada. É um dos nossos objetivos. Um dos nossos objetivos é ter uma organização formalizada para ficar mais fácil o trabalho para a gente realizar na região. Então, nós estamos pensando aí, talvez pode ser uma associação, talvez pode ser uma cooperativa, talvez, a gente ainda não sabe o nome, mas o objetivo é organizar os guardiões e os agricultores familiares que queiram trabalhar nesse alinhamento que a gente está discutindo. Muito obrigado. Isabel, tá sem som. Tem uma pergunta aqui, eu quero colocar antes, porque está tendo bastante comentário muito interessante. É do Maxa Itapirapé. Ele pergunta se José Luiz tem como fornecer sementes. Então, companheiros, no momento fica difícil, porque como já está passando o período de plantio, praticamente a procura foi muito grande, como a gente não estava organizado para produzir muita semente, a gente acabou dispondo das sementes que nós tínhamos. Hoje, no momento, a gente não tem variedade disponível, assim, que dê para suprir. Aí depende muito que tipo de semente, porque às vezes a gente nós tem vários guardiões, às vezes a gente tem alguma semente, a gente precisa saber que tipo de semente que a gente poderia estar fornecendo. Milho, por exemplo, a gente já não tem mais sementes. O que a gente tem é para essa próxima safra. A gente vai ter bastante semente a partir do mês de fevereiro, porque nós já iniciamos nossos plantios, né? Vários guardiões aqui da nossa região, já começou os plantios, então a gente vai ter bastante semente a partir de fevereiro, que ainda é um bom período para fazer o plantio, tá? Mês de fevereiro, março, abril, ainda pode-se fazer os plantios, principalmente do milho, né? Então é isso, acho que a gente fica à disposição, a gente não sabe que tipos de semente, porque nós produzimos muitas variedades, só eu produzo em torno de 150 variedades, mas tem os outros guardiões que produzem muitas outras sementes, então a gente precisa saber que tipo de semente para a gente poder estar vendo, porque ainda existe muitas sementes à disposição, mas nós precisamos saber que tipo de semente que a pessoa precisa, a demanda que precisa nesse momento. Se for milho, a gente não tem nesse momento, só a partir de fevereiro. Agora, outros tipos de semente, como feijão, ramas, mudas, aí a gente teria que ver que tipo para a gente poder estar catalogando e fornecer. Tá? Ficamos à disposição. A professora Angélica, que é a coordenadora da Sala Verde REAP, ela dá uma sugestão aqui muito bacana. Ela diz que a Sala Verde, a Rede de Educação Ambiental da Alta Paulista, a REAP, pode dar apoio na divulgação desse encontro. Então, sim, eu faço parte dessa rede, como disse o José Luiz, há cerca de 6 anos, nosso grupo é grande, bastante engajado, e eu vou mantendo informado. Daqui até o mês de dezembro e até março, nós estamos fazendo reuniões desse grupo de trabalho para poder estruturar esse encontro do mês de março. E esse encontro, como a gente pretende fazer mais amplo, né? Então, esse é um momento bom para catalogação.
Então, eu me comprometo a ir colocando as informações e a Sala Verde Goiás pode ser, sim, a articuladora, né? A catalisadora dessas informações. Outra coisa aqui, o professor Nelson Russo, o professor Leandro e o professor Isabel, vocês têm conseguido levar esse tema aos estudos, aos currículos das ETECs agrícolas? Leandro, você pode responder, por favor? Oi, professor Nelson, boa tarde. Felizmente, nós estamos conseguindo, porque o Centro Paula Souza é uma instituição bastante democrática e a construção dos currículos é feita através dos próprios professores convidados, né? Inclusive, eu participei dessa construção, né, do currículo. E dentro, no ano de 2014, nós implantamos uma disciplina que chama componente curricular na nossa instituição, agricultura orgânica. E dentro da agricultura orgânica tem as bases tecnológicas que a gente trabalha, né, que seriam as ementas das disciplinas, e os alunos, né, eles desenvolvem habilidades e a gente trabalha para ele ter algumas competências relacionadas à produção orgânica e uso, né, de sementes crioulas. Também dentro das nossas instituições nós podemos desenvolver projetos de ensino e projetos também de extensão com a semente crioula. E, felizmente, lá dentro do Centro Paula Souza tem, né, a coordenadora de projeto, a Raquel Fabre, que sempre nos incentiva, sempre nos dá o apoio para colocar a semente crioula dentro desse currículo. Professor Leandro, lembrando, o Colégio Agrícola de Presidente Prudente também já tem bem estruturado, né? O Colégio Agrícola de Jales também tem lá, inclusive, um curso técnico em agroecologia, e o Colégio Agrícola de Venceslau também está começando a implantar. Então, professor Nelson, aqui no Oeste Paulista, nós já temos, sim, algumas iniciativas já de currículo para formação de técnicos, né? A professora Zefa, vocês já conseguiram colocar isso no currículo ali de Dourados, nas escolas daí? Não, a gente tem no currículo escolar indígena de Carapó, da aldeia Teiquê, foi colocada a agroecologia, que entra as sementes também. Mas aqui de Dourados ainda não. A gente até tem discutido, mas ainda não foi. O professor de biologia, né, que é o Cajetano que trabalha, mas não inserido no currículo. Isabel, só queria colocar, primeiro, né, que é um grande prazer conhecer, mesmo que virtual, né, o José Luiz. Eu já tinha ouvido falar dele, a Leila falou, mas aí, entre unir quem eram as pessoas, demorou, se não fosse agora, né. Falar que uma parte aqui, o CIMI também entregou aqui em algumas regiões as sementes, mas parece que não foi muito para frente. Como eu falei, o conflito aqui é muito intenso e aí os capitães não entregam. É um negócio bem estranho que acontece. E queria falar também ali que a gente, no banco de semente de jutia, nós temos semente, inclusive de milho, se não for em grande quantidade. Só que a pessoa tem que pagar o correio, né? Porque não tem outra maneira da gente enviar. Mas em pouca quantidade a gente consegue sim arrumar a semente. Olha, tem aqui o Felipe, ele pergunta o seguinte: se a rede tem recebido estudantes de mestrado e doutorado para a realização de pesquisas sobre as sementes crioulas e seus agricultores guardiões. Felipe, na Unesp de Dracena tem curso de agronomia, e vários desses alunos têm se aproximado, sim, do José Luiz e da experiência. E, inclusive, a pessoa, a agrônoma, que acabou de ser contratada pela Prefeitura Municipal de Paulicéia como secretária de Agricultura, quando ela era estudante, ela participou de vários trabalhos lá com José Luiz. Inclusive, ela e esses alunos da Unesp,
eles ajudaram a construir, por meio da técnica da bioconstrução, eles construíram a casa onde está o Santuário das Sementes Crioulas. E a Unesp, de Presidente Prudente, por meio do professor Fernando Caboto, ele se disponibilizou a desenvolver um projeto, porque a casa lá do José Luiz é uma bioconstrução, é um quartinho, mas na frente se pretende fazer uma ampliação com bioconstrução e estrutura de bambu para encontros religiosos, encontros de capacitação. Então, o professor Fernando se prontificou a fazer esse projeto. Tem um Panorama, um rancho, chama Rancho Iara, é nosso parceiro. E o Rancho Iara tem dado bastante suporte para estudantes de agronomia, tanto pós-graduação. Então, tendo um vínculo institucional, Felipe, a gente tem alguma estrutura, não ainda formalizada, mas já tem alguma estrutura que tem dado, sim, apoio a estudantes, às suas pesquisas. E o professor Leandro também pode colocar a experiência deles, que certamente tem acolhido aluno de pós-graduação, né, Leandro? Aqui na nossa instituição, nós não temos a pós-graduação, mas dentro do curso de agronomia, nós conseguimos, né, fazer uma reformulação e nós adicionamos a disciplina da agricultura orgânica e trouxemos, né, o tema da semente crioula. Com relação aos alunos, né, nenhum aluno fazia estágio com agricultura orgânica, com agroecologia, agricultura natural. E, felizmente, com a parceria com a Associação Biodinâmica de Botucatu, o Pedro, nós tivemos aí nossos primeiros alunos. E todo ano é aquele negócio, né? Vai um aluno, e depois ele fala para o outro, todo ano está indo um aluno para Botucatu fazer. E, felizmente, hoje nós temos o primeiro aluno egresso da nossa instituição, certificado como produtor orgânico no município de Pereira Barreto. Então, é um trabalho de formiguinha que começou dentro da mudança do currículo, eu estar responsável nessa disciplina e estar ensinando, isso foi transformando através de estágios, né, em empresas mesmo, né, que trabalham com agricultura orgânica, e hoje alguns trabalham em empresas com agricultura orgânica, e nós temos esse primeiro aluno aí, certificado no município de Pereira Barreto, produzindo orgânico. Então, é muito feliz para nós, né? E o professor Leandro também pode dizer que na cidade de Pereira Barreto, o prefeito é agrônomo, né? Não é Pereira Barreto, Leandro? Que já é também Castilho. Uma estrutura, Castilho, né? O prefeito é agrônomo, o secretário de Agricultura já vem desse movimento. Formou aqui conosco, né? Então, vocês vejam que sim, a gente vai se territorializando, né? E o que o professor Leandro coloca é a estrutura que eles estão fazendo para políticas públicas, eles estão conseguindo um mínimo de condição para novas ruralidades. Aqui tem uma pergunta da Valquíria Martins. Ela diz o seguinte, para qualquer um da mesa, né? O agronegócio fala que o problema da produção orgânica é a produtividade e a sua capacidade de abastecimento. Como podemos responder a essa alegação? Professora Zefa, você que está ali no meio de tanta plantação de soja... Bom, a primeira coisa, com quem mesmo? Quem fez a pergunta? A Valquíria. Valquíria, a primeira coisa que a gente tem que parar de tentar se comparar com o agronegócio. Acho que a gente não precisa. Eu parei de tentar provar. Não precisamos provar nada. Eu acho que a gente parte disso, não tem que disputar. E outra, aí, mas mesmo para aquelas pessoas que insistem, né, tem pessoa, não, eu vejo até perto da gente, mas a produção orgânica não vai, é menor a produção.
a gente tem que falar que tem outros valores envolvidos, que não só, né, a produção, né? A gente está produzindo, como o Luiz mesmo, né, o Zé Luiz falou aí, a produção de comida, né? E aí, mas também abre um parênteses, é possível sim produzir em maior quantidade, basta querer. Hoje tem controle biológico, tem N possibilidades, desde que você faça o equilíbrio. Só que é mais difícil, né? Ninguém está querendo trabalhar, né? Você quer pôr veneno e acabou, deixa que o resto, não importa quem vai matar, se vai matar pessoa, se vai matar abelha, se vai matar quem for, vamos passar veneno em tudo. E aí, o trator vem de todas as formas. E aí, a gente busca assim, não vamos disputar. E aí, a gente vê, inclusive, do governo, né? O que mais me surpreendeu esses dias foi o seguinte, e eu nunca vi isso das comunidades, porque a gente tem uma luta para que comece para vir tanto para o indígena quanto para a agricultura familiar, sementes crioula. Não via híbrida e transgênica, que vocês já sabem, o problema é que ela necessita de alta quantidade de insumo. Não é uma semente que, se você colocar num solo qualquer, ela vai produzir a mesma coisa. Às vezes produz menos que as sementes crioula. E eles falaram que não colocavam até por causa do método, porque diz que estavam desvalorizando o indígena, como se fosse pejorativo mandar uma semente crioula para o indígena ou para o assentado. Eu achei assim, aquilo como. Eu não acredito que chega nesse nível, né? E aí a gente fala assim, a gente não tem que disputar com o agronegócio, a gente tem que ter o nosso espaço. E quem quer mudar e produzir de forma agroecológica, ele tem que estar na cabeça dele que ele não quer disputar. Não quero ser tantas toneladas de soja por hectare, mas eu quero ter milho, eu quero ter arroz, eu quero ter abóbora, eu quero ter mandioca na mesma hectare. Olha como muda. E aí, se pôr no frigir dos ovos, eu produzo muito mais do que o convencional. Mas acho que a gente parte por aí. Não queremos disputar com ninguém. Acho que tem espaço para todo mundo. A gente quer, as pessoas que estão na nossa volta, a gente fazer o melhor. Para não se desgastar, senão a gente só desgasta. Não é verdade, Isabel? Só desgastamos e não chegamos a nada. O Mapsa Tapirapé, ele pede o contato com você. Se pode me fornecer. Marcos, você quer o contato do José Luiz? De quem especificamente você gostaria? Você escreve aqui, por favor, tá? A outra questão, né? Talvez, Angélica, agora é contigo. E um convite também para as pessoas. Talvez agora com a vacina, que está mais tranquilo, quem é aqui de mais perto, né? A gente poderia organizar uma visita lá no Santuário em Paulicéia. E também, quem sabe, não é tão longe, 60 quilômetros para frente, está o Leandro, em Andradina. De repente, a gente poderia, sim, fazer, Angélica, professor Nelson, fazer uma incursão dentro da própria região. E a gente pensa em algum esquema, por que não um sábado e um domingo, né? E a gente organiza e conhece essa experiência, tanto aqui de Paulicéia, quanto a de Andradina, com vários assentamentos, né? Então, fica aqui o convite, eu acho que é bacana essa incursão. E Juti, que a professora Zefa está bem ligada, Mato Grosso do Sul, eles têm, por causa da pandemia, não fizeram, mas eles têm uma feira de troca de sementes muito tradicional, mês de julho, né, Zefa? Mês de julho. Podemos pensar em fazer essa troca aqui, essa experiência, julho de 2022, conhecer a aldeia, né? Ver o trabalho de perto. Eu acho que a gente precisa exatamente novos olhares para o mesmo lugar. E acho que essa mesa ela já tem essa característica, né? Exatamente de promover isso e a gente ir lá e ver a luta de perto, né? E se engajar nessa luta. Fica aqui o convite, se vocês acharem interessante. E tomara que todos voltamos, né, Isabel, ter a feira de sementes. Esse evento de sementes crioula é exatamente para manter vivo, porque a gente não tem a feira, né? Por isso que a gente manteve o Congresso Internacional, mas que tomara que
o ano que vem tem a feira, né, de sementes crioula de Juti de novo. Vamos torcer que volte ao normal. Isso. Então, mais alguma pergunta? Será que eu deixei algo? Fernando, se você puder observar aí alguma que eu deixei passar, por gentileza, você dá um alôzinho aqui para que a gente possa trazer para a mesa. Acho que são essas questões, né? Tão perto da gente e muitas vezes a gente deixa passar, né? E tem aqui o Tapirapé, que ele pede o contato, mas de quem especificamente que você gostaria do contato, que a gente dá um jeito aqui de passar para você. Talvez saiu aí um pouquinho. Muito bem. Será que tem mais alguma questão para ser colocada? Se está tudo ok, então, nós vamos nos despedindo, né? Agradecendo a participação do professor Leandro, da professora Zefa, do José Luiz, agradecendo toda a equipe da Rede CT, desse congresso, pessoal que apareceu aí com os nomes, pessoal que está aí na retaguarda trabalhando bastante. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns aos participantes, e é assim que a gente vai tecendo a nossa rede, né? Então, vamos lá, aqui envie um e-mail à Rede CT com pedido à Universidade do Tocantins. Envie um e-mail à Rede Pesquisa pedindo o contato que fornecemos. Tá? Ah, sim, esse é para o Tapirapé, né? Tá. Mas eu vou anotar aqui. Isso. Deixa eu colocar mais algumas questões aqui. Pegar o e-mail. Então, tá bem, pessoal. Muito obrigado. Uma boa tarde. E as mesas estão muito interessantes e esse congresso está fazendo história. Muito obrigada. Obrigada, tchau. Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês aqui. Tchau.